Vocês já estão estudando, né? Eu cheguei no finalzinho da aula, né, do PH aqui, fui muito abençoado já no finalzinho. Imagino quem estava aqui desde o início. E como é bom ver num dia chuvoso como esse, né? A igreja aí aprendendo da palavra de Deus e tendo esse tempo aqui também de adoração. Parabéns para vocês aí. Eu acho que todo mundo merece uma salva de palmas, né? Galera abençoada. Olha, poderíamos usar como desculpa o tempo, né? A chuva. Puxa, a vida é tão bom para ficar em casa, né? Mas que bom que você está se alimentando e sendo muito bem alimentado aqui por essa igreja, por tudo que, né, de alguma maneira vocês têm vivido aqui. Bom, meu desafio aqui nessa noite junto com você vai ser um tempo onde eu quero trazer algumas questões, né, dentro do livro de Apocalipse, aquilo que já está sendo trabalhado já, né, e o texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos trabalhar, até se você já puder deixar aberto Apocalipse capítulo 6, né, semana passada na IBD foi falada sobre os selos, a abertura dos selos, e hoje eu quero, no primeiro momento, relembrar alguns pontos relacionados a esses selos. Cada selo a gente vai ler aqui, acompanhar, fazer uma leitura expositiva, mas ao mesmo tempo fazer um paralelo, pensando dentro da realidade, daquilo que nós vivemos, a centralidade da mensagem de Apocalipse como a figura redentora de Cristo Jesus, quem de fato nos traz salvação, nos traz mudança de vida, nos traz, né, a realidade de uma vida de paz, e não uma paz passageira, uma paz qualquer, mas uma paz que somente Ele pode dar, somente Jesus pode dar. E a visão que o João tem no livro de Apocalipse, ao revelar séries de catástrofes, desastres, daquilo que cada selo, ao ser aberto, e aquilo que ele foi vendo, aquilo que ele foi visualizando, isso traz uma realidade daquilo que sim, né, somente Cristo, aquele que vai abrir os selos. A partir do momento de que ele abrir o selo, a gente vai começar a verificar, mas tem um paralelo, algo que nós vivemos no dia de hoje. E eu sempre tive um conflito, quando eu me converti aos 18 anos de idade, e conheci o amor de Cristo Jesus, eu comecei a entender a realidade de uma vida eterna na presença dele. E muito mais do que simplesmente eu ter, né, a certeza da minha salvação em Cristo Jesus, mas qual é o meu propósito nessa terra, nesse tempo? Eu, como parte da igreja de Jesus, qual é a realidade e como eu preciso viver com esse sentido que haverá um juízo final, haverá um julgamento, existe um decreto de Deus, existe algo direcionado, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vida aqui, eu preciso vivê-la para a honra e glória de Deus. Um teólogo chamado G.K. Bewley, ele afirma que a mensagem de Apocalipse não é primariamente sobre o fim do mundo, mas sobre a soberania de Deus e a centralidade de Cristo em meio a qualquer tribulação. Dessa forma, quando nós vamos aqui, né, abrir um pouco dos selos da mensagem, na leitura aqui, nós vamos ver os selos, né, sendo revelados ali através da pessoa de João, mas ele revela, além do impacto do juízo de Deus, ele revela algo maior. Ele revela a centralidade de Cristo em todo o processo da redenção. Cristo veio para nos salvar, para nos transformar, ele veio para trazer vida eterna, sim. Mas para que isso exista, para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos crer. E nós precisamos viver essa realidade hoje já. Muito mais do que, puxa, eu sou salvo, eu estou feito, já estou pronto já. Mas como é que eu vivo nessa terra hoje? Então, quando eu comecei a olhar, eu me converti, eu comecei a entender que olhar para o livro do Apocalipse, para quem não conhece Jesus, é um chamado ao arrependimento e à aceitação da mensagem do Evangelho, daquilo que Cristo fez, a entrega dele por amor a mim e por amor a você. E para quem é cristão, o Apocalipse é uma mensagem de esperança e consolo. É uma mensagem que assegura que apesar das tribulações, apesar do sofrimento no presente, Jesus Cristo já conquistou a vitória final. Ele já nos deu a vitória final. Quanto ao momento exato, ninguém sabe. A Bíblia, as Escrituras não fornecem uma data, um período específico, né? E o livro de Mateus, capítulo 24, 36, nos adverte que ninguém sabe o dia ou a hora do fim, apenas o Pai. Somente o Pai.
Então, nessa caminhada, nós precisamos entender assim que haverá um juízo final, haverá um momento onde eu e você seremos, ali colocados diante desse juízo final, mas diante da nossa caminhada aqui nessa terra, como é que eu e você nós estamos caminhando? Qual é a realidade? Qual é o reflexo? E como igreja nós estamos marcando essa realidade? Dentro do resumo que já tem sido trabalhado, então, capítulos 2 e 3, conversado ali sobre as 7 igrejas, as cartas escritas ali, capítulo 4 e parte do capítulo 5, a grande visão do trono, capítulo 6 que nós vamos trabalhar hoje, então a abertura dos 7 selos, começando pelos 6 selos, depois tem um intervalo até o 7º selo. Hoje na aula aqui vocês escutaram, pelo menos eu cheguei bem na parte dos 144 mil ali, e o PH explicou muito bem, direcionado ali, trazendo todo, e queridos, inúmeras situações onde você para e fala, meu Deus do céu, quanta coisa. Muitos têm até medo de falar, cara, já conversei com pessoas, não gosto nem de ler Apocalipse, não consigo entender direito, são muitos símbolos, muitas coisas, mas queridos, é uma questão prática, uma realidade da vida, que eu e você nós precisamos estar preparados. Eu queria separar esse momento de bate-papo em 2 momentos, na verdade, esse bate-papo em 2 momentos. O primeiro momento, então, expondo de uma forma breve os 6 primeiros selos, nessa leitura expositiva, e depois eu quero trabalhar um pouquinho sobre a centralidade de Cristo. O que Cristo tem a ver com tudo isso? De que maneira que, de alguma maneira, o Cordeiro, que foi morto ali, tem a ver com tudo isso. Então, se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, nós vamos selo por selo, tá? Então, o versículo 1 e 2, nós vamos ler sobre o primeiro selo. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Aqui, de uma forma direta, o cavalo branco ele representa uma conquista. Mas ao ver realmente, isso aponta para um tempo aparente de vitória a respeito de poderes humanos, mas é ilusório. Nós podemos entender que o cavaleiro, ele não é o anticristo, mas ele pode ser representado como o anticristo. A figura do cavaleiro, nós podemos ver, e diversos autores e comentaristas falam que nós podemos apontar realmente como significa uma conquista e ao mesmo tempo um engano, porque ele fala que o cavaleiro ele estava empunhando um arco sem flecha. É como se ele tivesse com uma arma na mão, mas sem munição. Como é que ele vai vencer essa batalha? Então ele estava preparado para a batalha, só que não. Então nós vivemos, pensando na realidade de hoje, nós vivemos um tempo, numa era, numa sociedade onde muitos líderes, sistemas e ideologias oferecem até mesmo uma paz, oferecem uma resposta, oferecem de alguma maneira soluções para problemas, mas que isso ao mesmo tempo nos tira do foco de buscar isso diretamente em Cristo Jesus. Esses líderes, ou essas ideologias, esses sistemas fazem com que a gente desvie o nosso olhar para buscar uma paz que é momentânea, ao invés de olharmos para aquele que é o único que pode trazer a paz, que sai de todo entendimento. John Stott certa vez disse que a igreja ela deve estar sempre em alerta contra o engano, pois o diabo, que é o pai na mentira, tentará imitar a obra de Cristo e seduzir os fiéis com falsos mestres e ideologias. Nós precisamos, queridos, estar ancorados na palavra do Senhor. Ela é a única resposta. Existem respostas, talvez, que você precisa essa noite, essa que acabamos de orar aqui, interceder, que você não vai encontrar em outro lugar a não ser na presença de Jesus e na sua palavra. É lá que você vai encontrar. O cavaleiro do primeiro selo nos lembra que nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos buscar a resposta somente nele. O segundo selo, no versículo 3 e 4, João ele continua a falar, quando o cavaleiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Então
Então aqui o cavaleiro vermelho simboliza guerra. Simboliza a guerra. Está passando os PowerPoints aí, né? Obrigado, viu, Cris? Cris abençoou demais. Então esse cavaleiro, ele recebe o poder para tirar a paz da terra, né? Provocar homens aonde eles se destruam, se acabam. Então a grande espada em suas mãos representa a violência, representa o caos. Resultado de derramamento de sangue, destruição generalizada. Esse selo reflete a realidade constante de guerras, conflitos ao longo da história humana. Uma realidade que muitas vezes já vemos hoje. Não precisamos, né? É só ligar a televisão, escutar as notícias. Nós temos teólogos como William Hendrickson, que fala que a paz verdadeira só pode ser encontrada sob o domínio de Cristo. As tentativas humanas de estabelecer paz sem Deus sempre resultam em falhas e conflitos maiores. Mais uma vez aqui podemos entender que diante de guerras, diante de conflitos, a única paz somente com a presença de Deus. Não adianta, não adianta. Esse selo lembra da fragilidade da paz que de alguma maneira nós precisamos entender. Somente em Jesus nós vamos entender. Nós vamos ter a paz quando alcançada frequentemente é temporária e ilusória. É algo que vem, mas ao mesmo tempo vai embora. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, esse Cordeiro que venceu a morte, nós entendemos que nós temos a paz eterna, essa paz genuína que vem de Cristo. Essa é a resposta para o caos. Quem sabe hoje, pensando na sua vida, você fala, Tiago, minha vida está um caos. Minha vida está um caos e eu tenho recebido talvez um dia ou outro de paz, mas é porque você precisa dessa paz que vem diretamente de Jesus, que ela vem e permanece. Ela vem e ela fica. O terceiro selo, versículos 5 e 6. Eu estou passando rápido aqui, porque eu sei que todo mundo vem na IBD aqui, estava semana passada. E a ministra Ronice, foi você, né? Foi você, pastora, que ministrou a aula, não foi? É isso aí. Então eu estou passando, porque eu sei que todo mundo já gabaritou na prova, tá bom? Então, versículos 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então a visão descreve aqui a fome e a escassez. Um preço totalmente inflacionado para alimentos básicos. Então 1 quilo de trigo custando 1 denário, equivalente a um salário de um dia de trabalho. E o mesmo valor para 3 quilos de cevada. Quando nós olhamos esse desequilíbrio econômico, né, essa crise de suprimentos, de itens essenciais, nós podemos ver que um pouco parecido com hoje, né? Na abertura desse selo vai piorar, né? Vai piorar muito mais. Então esse cenário relata, né, uma crise econômica, John Walvoord, ele aponta ele destaca, né, que esse cavaleiro simboliza o colapso econômico que segue guerras e conflitos, levando à fome e ao desespero. Uma realidade horrível. A realidade que não terá controle nenhum em relação a isso. Uma crise que nós não conseguimos talvez ter noção. Quando nós pensamos na questão da justiça de Deus, onde muito mais do que olharmos para as pessoas, quem tem mais, quem tem menos, uma crise econômica que abalará todos. O quarto selo, cavaleiro amarelo, a partir do versículo 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizer, venha. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Então esse cavaleiro aqui, ele simboliza não apenas a mortalidade humana, mas também as consequências da queda do homem. Todas as consequências que traz consigo o sofrimento, né? E na tribulação isso será potencializado. Então o quarto selo nos confronta que na verdade a morte
não pode ser evitada. A morte é uma realidade. Ninguém sabe o dia de amanhã. Alguém sabe o dia de amanhã? Que na realidade, nós não temos o controle de nada. Ontem mesmo, pela manhã, às 9 horas, eu estava sepultando uma criança, um bebê de 3 meses de idade. E ao final do dia, um senhor de 81 anos. Independente do tempo, independente da realidade, independente do contexto, a morte é uma realidade. Alguém tem dúvida disso? Mas nós não temos controle disso. Ninguém sabe o dia de amanhã. John Piper, certa vez, afirmou que a morte é o grande igualador. Não importa a nossa posição, riquezas ou realizações, ela virá para todos. A questão crucial é se estamos preparados para encontrar Cristo quando ela chegar. Essa é a única questão que difere da morte. Essa é a certeza que sim, nós que cremos em Cristo Jesus, o Cordeiro que se entregou por amor a nós, essa é a certeza que nós podemos ter de vida eterna, a única diferença. A única diferença. O cavalo amarelo nos lembra da fragilidade da vida e da urgência de buscar vida eterna em Cristo Jesus. Só nele. Somente nele. O quinto selo, os versos 9 e 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos com eles. Esses aqui, foram aqueles que mortos por testemunharem, de Jesus. Eles clamavam por justiça. Os mártires são aqueles que, de alguma maneira, em várias épocas e lugares, foram perseguidos, foram torturados e foram mortos por amor a Jesus. John Stott disse que o sofrimento é o emblema do cristianismo. O próprio Cristo sofreu antes de entrar na sua glória, e os seus seguidores são chamados a seguir o mesmo caminho. Morrer para nós mesmos. Cada dia é um chamado de morrer para as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, muitas vezes os nossos próprios sonhos. Essa afirmação nos lembra que o sofrimento dos justos não é um acidente ou algo que Deus perdeu o controle, mas é parte do seu plano redentor, assim como Jesus sofreu antes de ser glorificado. O quinto selo nos lembra que o sofrimento dos fiéis não é em vão e que a justiça de Deus virá no tempo certo. Virá no tempo certo. O sexto selo, os versículos ali de 12 a 17, observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem na figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quando o sexto selo é aberto, então uma série de catástrofes, acontece. Então aqui ele fala sobre, um terremoto que sacode a terra, o sol escurece, como um tecido de crina negra, a lua fica vermelha como sangue, as estrelas caem do céu. Então um colapso total, algo que não tem controle, um colapso total. Então o sexto selo nos lembra da realidade do juízo final. Chegou o grande dia, não tem como fugir, não tem como fugir. Sproul afirmou que o Deus Santo está comprometido com a justiça. O juízo final é a consumação dessa justiça, onde todas as iniquidades serão julgadas e todos os que confiam em Cristo encontrarão
refúgio. Essa é a mensagem que de alguma maneira nos traz paz, mesmo no meio de tantas tribulações, mesmo no meio de tantos desafios. Ninguém pode fugir desse dia. Ninguém. Independente da sua posição, do seu status de vida, para aqueles que não conhecem a Cristo é um chamado ao arrependimento. Para nós cristãos é uma lembrança de que a nossa missão de proclamar a verdade do Evangelho e viver a preparação para o retorno do Cristo, aquele que vai voltar a buscar cada um de nós. Ao ver, de uma forma rápida esses 6 selos abertos, e tem um intervalo, eu creio que, se não no próximo domingo, no outro vai ser aberto a leitura do 7º selo, mas quando eu paro para pensar nisso, quando eu entendo que existe uma realidade, quando nós estudamos Apocalipse, e a gente para entender que existe essa realidade, eu quero falar um pouquinho sobre a centralidade de Cristo nessa mensagem. De maneira, de fato, aquele que tem o poder para abrir os selos, aquele que tem o controle de todas as coisas, faz parte de todo esse processo. Cristo, como Cordeiro que abre os selos. Se nós voltarmos no capítulo 6, capítulo 5, no versículo 6, João vê um cordeiro como tendo sido morto, mas que estava de pé diante do trono. É como se tivesse sido morto, mas ele estava de pé. Como que um morto fica de pé? Então esse símbolo liga ao sacrifício de Jesus na cruz, aonde sim, ele tanto é um cordeiro que tira o pecado do mundo, que se entregou, mas ele é o vitorioso que derrotou a morte. Por isso que ele está de pé. No versículo 6 e 7, capítulo 5, não vai aparecer, mas se você quiser abrir, ver na Bíblia, acompanhar, João fala assim: eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, e veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então Jesus é descrito como cordeiro que foi morto, mas estava vivo. E o fato dele estar de pé enfatiza que a sua morte não foi uma derrota. Essa é a convicção, é a certeza. Por isso que nós adoramos a Ele, por isso que nós celebramos, e como igreja, nós respondemos à ordenança dele de, pelo menos, uma vez ao mês. Aqui também vocês fazem uma vez ao mês, participamos da ceia, porque nós sabemos que a derrota não existiu na vida de Jesus. A morte não foi capaz de parar o Cordeiro que é santo. A abertura dos selos é um dos momentos mais significantes do livro de Apocalipse, pois ele revela os planos de Deus para o futuro. Essa é a realidade. Existe uma revelação do porquê ele colocou isso. Ninguém, exceto o Cordeiro, é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, conforme nós podemos também ver no capítulo 5, nos versos 2 ao 5. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Somente Ele, queridos, somente Ele. Essa é a razão porque somente Ele, o Cristo, o Cordeiro, que foi entregue, pode abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá. É uma imagem que reflete seu poder e realeza. Poder, um leão, quando ele chega, ele representa. Ele chega, as pessoas ficam dá aquele medo, aquele temor, mas ao mesmo tempo é um cordeiro sacrificado, que cumpriu o seu propósito redentor, aquele cordeiro que inocente, mas que se entregou. Então o fato de Jesus ser o único digno de abrir os selos, enfatiza que ele está no controle soberano dos eventos que moldam o destino do nosso mundo, da nossa vida. Não está o nosso destino, o destino da sua vida, não está sob o controle de ninguém, mas a não ser daquele que te criou, aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando eu converso com meus filhos, sobre
a criação e sobre a forma como eles foram criados, né? E a gente conversa, eu e minha esposa, a gente conversa com eles ali, né? Como eles chegaram, eles perguntam, né? Tem todas aquelas perguntas iniciais de criança, mas como é que a gente veio no mundo, né? Como é que a gente chegou, né? E a gente não conversa com eles, uma sementinha, a cegonha, não, a gente fala realmente que existe todo um processo de criação daquilo que Deus nos colocou, mas eles nasceram com um propósito. Eles foram criados, né? No caso, meus filhos foram criados no ventre da Ariane com um propósito. E desde aquele dia, Deus já desenhou. Assim como o salmista fala no Salmo 139, que todos os dias foram determinados para eles, antes de qualquer um deles existir. Todos os dias. Esse é o controle de um Deus, que determinou todos os seus dias antes de qualquer um deles existirem. Ele está no controle de todas as coisas. Jesus não apenas conhece o futuro, ele também conduz para esse plano divino. Tem um texto que eu amo em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Se você quiser abrir ou marcar. Mas esse texto traz uma revelação esplendorosa daquilo que de fato Cristo é. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Queridos, quando nós temos essa plena convicção, quando nós entendemos que Cristo é o centro, a mensagem central é sobre ele, a respeito dele, que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, a nossa vida tem que ser diferente. Por mais que nós saibamos que existe um juízo final, por mais que nós entendamos que no mundo nós vamos ter aflições, mas que nós podemos ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, queridos, a nossa vida precisa ser diferente. Nós temos uma missão, a igreja tem uma missão, e diante dessa realidade, a missão é falar, ei, nós seremos julgados um dia, mas existe um amor extraordinário que transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Alguém que me criou, alguém que te criou e tem um propósito para a sua vida. A redenção e a esperança em meio ao juízo, essa é a certeza. Existe um juízo, existe uma realidade, sim, aonde nós vamos ser ali de alguma maneira julgados, mas queridos, existe uma redenção, um Cristo que se entregou e trouxe uma vida para que nós possamos viver nessa vida, e não somente na eternidade, para começar a viver hoje. A redenção que Jesus oferece não é baseada no mérito humano, mas a redenção que ele oferece foi porque ele se entregou numa cruz. Nós não temos a salvação porque nós merecemos, a graça nos fala muito sobre isso, que é algo que nós não merecemos, mas que ele nos entregou gratuitamente. Apocalipse capítulo 5, no versículo 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse o reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então essa passagem ela destaca a obra redentora de Cristo. Ele comprou para Deus todos os povos. PH estava falando aqui, né? Não é o meu grupinho. Não é um grupo específico. Não, esses sim, esses não, todos os povos. Será que eu posso? Olha só, você não conhece minha vida, Tiago. Você não tem noção de tudo que eu já fiz. A podridão que é a minha vida. Todos os povos. Todos os povos. Eu lembro que uma vez eu participei de um acampamento, fui convidado para falar no acampamento de uma outra igreja, acampamento de adolescentes, e eu havia sentado no lado de um adolescente que por sinal, né, começamos a conversar ali, e eu conheci a vida do Abner, a história do Abner. Ele tinha, na época, 16 anos, isso faz uns 5, 6 anos atrás. E o Abner, com 16 anos, ele começou a compartilhar a história dele, eu falei, mentira, não. Ele falou, Tiago, ele já havia, enfim, além de ter usado drogas, além de tentado se matar diversas vezes, ele teve uma vida de prostituição, todos os aspectos, ele foi falando a podridão uma atrás da outra, ele foi falando. E ele falou, Tiago, mas um dia, quando eu não tinha mais esperança, quando eu cheguei
para mim mesmo, eu falei, cara, jamais alguém poderia me aceitar do jeito que eu sou. Eu conheci o amor de Cristo Jesus. E esse Cristo salvou minha vida. Você acredita? Eu falei, acredito. Claro que eu acredito. Então, queridos, é uma realidade de que a obra redentora de Cristo é que, de fato, Ele comprou para Deus um povo, por meio do seu sangue, redimido por pessoas de todas as culturas e nações. Aqueles que confiam em Cristo têm a garantia que o juízo de Deus sobre o mundo não é um motivo de desespero, mas de esperança. Essa é a certeza. O juízo de Deus não é para ficarmos desesperados, saímos correndo, falando, meu Deus, não, é para termos esperança, sabemos que nele nós temos sim a vida eterna. Apocalipse 7, 14 a 17, versículos 14 a 17, fala, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem a dor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ouvimos hoje também aqui no estudo, Deus enxugará toda a lágrima. Essa é a certeza. O juízo de Deus não é apenas para eliminar o mal, mas para restaurar todas as coisas e estabelecer o seu reino eterno, na eternidade, onde não haverá choro. Finalzinho do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus como cordeiro. No meio de sua praça, de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto do mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus do Cordeiro, os seus servos o servirão. A nova criação. A maldição do pecado será removida. O povo de Deus terá acesso à vida da árvore da vida. O reino de Deus será estabelecido completamente. Os redimidos viverão a sua plenitude e a sua presença para sempre. Quem deseja isso? Todo mundo deseja isso? Queridos, os 6 selos apresentado aqui em Apocalipse 6, nos mostram o peso sim do julgamento sobre o mundo caído. A realidade, não temos como fugir, mas também nos aponta para uma esperança que encontramos em Cristo. Ele é o centro de toda a mensagem. A pergunta é, ele é o centro da sua vida? Tudo que você faz, tudo que você deseja fazer, ele é o centro da sua vida? Mesmo em meio às tribulações, nós devemos permanecer firmes na fé, sabendo que Jesus reina e que no final Ele fará nova todas as coisas. Essa é a certeza que eu e você nós podemos ter ao caminharmos. Um Cordeiro que venceu o mundo, aquele que se entregou por amor a mim e por amor a você. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 19, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será nos revelada. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. João 16:33, já falei esse texto, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. É a certeza, queridos. Isaías 25:8, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos e removerá de toda a terra a desgraça do seu povo. Isso o Senhor falou. É a certeza que tem, queridos, e poderíamos falar aqui inúmeros textos da palavra do Senhor, dentro da realidade de vida, de esperança que nós temos em Cristo Jesus. A pergunta que, de alguma maneira, eu deixo para fecharmos essa noite, esse tempo que como igreja, estamos falando sobre Apocalipse, fim dos tempos e tantas coisas talvez que surgiu em você interesse em estudar e aprender mais, a entender de que maneira hoje você está preparado para esse dia, de que maneira que você está preparado
para o seu dia, para você realmente entender que dentro do propósito de vida que você tem hoje, aqui nessa caminhada, Deus te formou, Deus te colocou nessa terra, nesse mundo, Deus te colocou nessa igreja, para você caminhar, não segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, mas para a honra e glória dele. Você está confiando plenamente em Cristo para guiá-lo através das tribulações e desafios da vida? Você confia nele? Você tem plena convicção que ele está te guiando, seja nos desafios, nos conflitos que você tem vivido na sua vida? Como a sua fé em Jesus muda a maneira como você enfrenta o sofrimento e as dificuldades do dia a dia? Porque se a sua fé não, de alguma maneira, não muda a maneira como você enfrenta, existe uma necessidade direta de você confiar em Jesus, de você descansar e aprender a viver nele. De que maneira você pode viver hoje com a certeza de que Cristo está no trono e que no final Ele fará nova todas as coisas? De que maneira que você pode viver com essa certeza hoje? Deus, eu sei que o Senhor fará nova todas as coisas, apesar do sofrimento, apesar da tribulação, apesar de tudo aquilo que eu já vivo ou posso viver. Você está pronto para entregar a sua vida a Jesus, confiando que Ele é o único que pode te salvar e te dar esperança em meio às tribulações e garantir a vitória final sobre o pecado e sobre a morte? É sobre isso que nessa noite nós, de alguma maneira, somos desafiados a olhar sim para a realidade, aonde nós podemos ver do juízo final, mas que existe uma esperança. Jesus é a esperança para você nessa noite. Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Quem sabe ao longo desse tempo de estudo e tudo que vocês têm ouvido, você tem ouvido, ao entender uma realidade que vivemos num mundo onde muitas vezes nem todos têm a consciência da salvação em Cristo Jesus. Quem sabe você está aqui essa noite e você não entende que Cristo é o centro de toda essa mensagem. Quem sabe, na verdade, você precisa entender que Cristo precisa ser o centro da sua vida, aonde por completo Ele deseja te transformar, te dar uma nova vida, e que existe sim uma palavra de esperança nessa noite. Se você nessa noite entende que você precisa confiar plenamente em Cristo, para que diante dos desafios da vida, diante das tribulações, Ele possa te auxiliar. Se você entende que a sua fé em Jesus muda a maneira como você de fato enfrenta os seus desafios, as suas batalhas, eu quero desafiar você a ficar de pé no seu lugar essa noite, como um ato de falar: Senhor, eu entendo que a centralidade da minha vida está na sua presença. Eu entendo que tudo que tenho, que sou, pertence ao Senhor. Eu entendo que a mensagem do Senhor é aquela que tem transformado a minha vida, tem restaurado os meus pensamentos, a minha história. Ah, Deus, eu entendo que a eternidade que eu passarei na sua presença, eu posso começar hoje, já aqui, Pai, porque eu entendo que o Senhor me deu uma vida plena, aonde apesar dos sofrimentos, apesar dos desafios, eu posso confiar no Senhor, eu posso descansar no Senhor. Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos, Pai, declaramos que o Senhor é o Cristo, aquele que nos traz eterna salvação. Nessa noite nós declaramos, Pai, que na realidade da vida, onde nós entendemos sim que existe um juízo final, existe um julgamento, Deus, mas para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, entregam a sua vida ao Senhor, nós podemos ter uma esperança de uma vida eterna, Pai, e que sim, cabe a nós como igreja caminharmos, proclamando o Teu Evangelho, declarando que há resposta no Senhor, que a vida é eterna no Senhor. Ah, Deus, por isso recebe nessa noite as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai, que não há outro que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Por isso, Pai, nessa noite nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai.
Nós declaramos que o Senhor é santo e o Senhor é poderoso, que está no controle de todas as coisas. E nada foge do seu controle, por isso que nós confiamos a nossa vida no Senhor. Nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor. E nós descansamos no Senhor, Pai. Eu coloco cada um que está aqui essa noite, esses que se colocaram de pé e que entendem que a sua fé, a sua caminhada está totalmente na presença do Senhor e que o Senhor é o centro da vida deles, Pai. Que eles continuem a viver conforme a vontade e o desejo do Senhor, Pai. Ah, Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, te adoramos aqui essa noite. Te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, Pai. Nós fazemos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.